nossas batalhas, na oração. É assim que nós vencemos as nossas batalhas, é no joelho. Olha que palavra poderosa. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Sabe o que é isso? Parece que eu vou ser engolido. Parece que o mar vai me engolir. Parece que eu perdi a causa. Parece que eu perdi o controle. Parece que não tem mais jeito. Parece que é o meu fim. Parece que estou cercado, mas eu sou guardado. Guardado pelo guarda de Israel. Guardado pelo guarda de Israel que não dormita, não pestaneja. Só parece, mas vai ter reviravolta. Só parece, mas o mar vai se abrir. Só parece, mas os céus vão se abrir sobre a minha casa, sobre a tua casa. Aleluia! Vem chegando debaixo dessa unção, vem chegando debaixo desse manto. É madrugada de poder, é madrugada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vem chegando com vontade de receber poder de Deus. Vem chegando com vontade, com coragem, com ousadia. Vem chegando, porque hoje o Senhor vai te revestir de autoridade. O leão da tribo de Judá, que é autoridade sobre o pecado, que é autoridade sobre as trevas, que é autoridade sobre toda a potestade. Hoje, nessa madrugada, o leão da tribo de Judá vai rugir em favor da tua vida. Oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. A paz do Senhor, família do quarto de guerra. A paz do Senhor, guerreiros de oração. A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Você que está chegando aqui, se é a tua primeira vez aqui no quarto de guerra, eu quero te dar boas-vindas e quero dizer, vem fazer parte dessa família. Vem fazer parte, porque nessa sexta-feira os céus de Deus vão se abrir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É sexta-feira forte, sexta-feira de poder, sexta-feira de unção. Nessa sexta-feira, chaves, cadeados serão abertos, prisões serão abertas. O Senhor vai manifestar o seu poder, a sua glória, a sua unção. Aleluia. Já quero pedir a você que compartilhe essa live, esse aviãozinho. Se você conhece alguém que está oprimido, opresso, que está enfermo, se você conhece alguém que está desanimado, alguém que está passando por guerra, alguém que está passando por calúnia, alguém que está passando por difamação, alguém que está precisando de libertação, encaminhe essa live, porque nessa madrugada o leão da tribo de Judá, com autoridade e poder, vai se levantar em nosso favor. Nós estamos nessa campanha de 12 chaves do sobrenatural. Nessa semana o Senhor desatou a sua unção, o seu poder, e hoje é a nossa sexta chave. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 3:7 que o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, e que a porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. É debaixo dessa palavra, é debaixo desse versículo que nós estamos nesse propósito. E hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor trouxe o servo do Senhor, pastor André Silva, que vai estar liberando sobre nós a sexta chave. E a chave de hoje, nessa sexta-feira, você que é conhecedor do reino do Espírito, você sabe que na sexta-feira muita coisa acontece. Você sabe que as obras das trevas se levantam, quantos trabalhos de feitiçaria, quantas coisas malignas acontecem numa sexta-feira. Mas eu quero te dizer que também na sexta-feira um povo de Deus se levanta para declarar que maior é o nosso Senhor. Por isso na sexta-feira é dia de milagre, na sexta-feira é dia de libertação, poder e cura. E eu não sei se ele já está por aqui, mas eu já quero adicionar esse homem de Deus, profeta do Senhor, pastor ungido, que há sobre ele uma unção específica. E nessa madrugada, a chave que ele vai liberar sobre nós, a chave que ele vai liberar sobre a nossa vida, que o Espírito Santo vai desatar, é a chave da autoridade. Meu Deus, a chave da autoridade. Oh Senhor, meu Deus, que madrugada forte, chave
da autoridade. Chave da autoridade, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos dá autoridade no nome de Jesus para vencer todas as obras do maligno. Ele diz na sua palavra que nós faríamos milagres maiores ainda. Ele desatou sobre nós. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se o pastor André já está por aqui, mas se ele já estiver, eu já quero adicioná-lo. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória, enquanto o pastor André não deu um brado de vitória aqui, eu quero pedir a você que vá compartilhando essa live, em nome de Jesus. Eu já sinto a unção de Deus aqui, e eu quero confessar a você que o meu coração hoje está cheio de expectativa. O meu coração aqui está cheio de esperança. O meu coração aqui já está, assim, ansioso pelo que Deus vai fazer aqui. Todas as vezes que nós colocamos a nossa expectativa no Senhor, toda vez que nós colocamos a nossa expectativa no Senhor, nós não somos frustrados. A direção dessa live foi dada pelo próprio Espírito de Deus. O Senhor disse: eu sou aquele que abre a porta. Eu sou aquele que abre a porta. Eu tenho a chave que abre todas as portas. Oh, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. E a porta que ele abre, sabe o que dizer? Ninguém pode fechar. Ninguém pode colocar pedra em entulho. Ninguém pode se levantar. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. E a porta que ele fecha, a porta que ele encerra, a porta da enfermidade que ele fecha, a porta da vergonha que ele fecha, a porta da humilhação que ele fecha, ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. E eu quero chamar a tua atenção para algo muito precioso. Nós estamos em oração. Nós estamos em propósito aqui diante de Deus. Nós estamos em guerra, meu irmão. Nós estamos em guerra, só você sabe a vitória que você precisa. Você que está aqui, você veio buscar algo da parte de Deus. E você sabe que Deus tem essa vitória para te dar. Mas você não pode ficar assistindo essa live. Essa live não é para você assistir. Essa live é para você participar. Essa live é para você também tomar posse e usar as armas espirituais. Aleluia! Então nessa live, guerreie, é guerra no joelho, é no clamor, é na oração. E hoje é madrugada da chave da autoridade. Autoridade, pastor André Silva, ele tem autoridade de Deus para ministrar essa palavra. Quando o Senhor estava entregando e dizendo qual eram as pessoas, ele disse o dia, disse o profeta e disse a chave. Eu não sei se ele já chegou por aqui, mas se ele chegou, eu já quero adicionar o pastor André Silva. Oh, glória, ele já chegou, por isso abre o teu coração e deixa o Espírito Santo falar com você. Oh, meu Deus, nós damos total ao Espírito Santo. Intercessores de plantão. Eu quero convocar os intercessores para entrarem na brecha. Oh, aleluia. Oh, glória, oh, glória, glória. Pastor André Silva, nosso amigo, que honra recebê-lo aqui. Eu quero lhe dizer, pastor André Silva, que eu lhe recebo nessa live com a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz que quando eu recebo um profeta, na qualidade de profeta, eu recebo o galardão de profeta. É a palavra do Todo-Poderoso que diz isso. E eu creio que nessa madrugada, aleluia, nessa madrugada, nós seremos revestidos dessa autoridade. Nós receberemos essa chave, que é a autoridade. Pastor André, Deus me disse que essa chave seria o Senhor a desatar nessa madrugada sobre nós. Por isso, deixa o Espírito Santo lhe tomar e entregue tudo que o Espírito Santo lhe entregar em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando sobre você, pastora Nani, e sobre toda a tua casa, e sobre tudo aquilo que você ama, respeita
e considera. Tudo aquilo, pastora, que carrega o teu nome, se torne nos próximos minutos alvo de milagres, sinais e maravilhas da parte de Deus. Sem palavras para agradecer o convite e, mais uma vez, você confiar naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, a fim de que nós possamos dividir com esse povo. Tem duas coisas que, se a gente não divide, a gente perde: afeto e conhecimento. Então, a importância dessa live no mundo espiritual é muito grande. É a sexta chave. Meu Deus, que glória, que honra e que privilégio Deus me dá de poder compartilhar com todos que estão nesta live a importância de nos apropriarmos de uma autoridade espiritual, a fim de que possamos ser não somente corajosos, mas ousados. Porque a autoridade espiritual nos leva a um nível de ousadia, pastora, sobrenatural. Por isso que essa pessoa que está conectada conosco não pode segurar essa informação e essa sabedoria oculta e mistério que será compartilhada nos próximos minutos só com ela. A pessoa tem que disparar o aviãozinho, sim, com 7, com 12 ou com 21 amigos. Essa palavra precisa alcançar todos os intercessores, todos os guerreiros espirituais, todos aqueles que trabalham com cura e com libertação, todos aqueles que foram levantados pelo governo de Deus para estarem na linha de frente, alimentando o mundo espiritual com palavras. Essa é a madrugada da sexta chave. E sabemos, pastora, que o mundo espiritual funciona com chaves. Não foi o que o Senhor disse para Pedro? As portas do inferno não prevalecerão, porque eu entregarei para a minha igreja as chaves. As chaves. Então não está no singular, está no plural. É mais do que duas chaves. As portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja eu entregarei as chaves. É o que eu disse em lives anteriores com a pastora. O inferno só tem as portas, porque as chaves estão com o povo de Deus. Então o inferno tem as portas, mas a igreja tem as chaves. Isso significa que nas próximas horas, aonde o inferno abrir uma porta, a igreja do Senhor vai lá e vai fechar. Aonde o inferno fechar uma porta, a igreja do Senhor vai lá e vai abrir. Só que essas chaves, pastora, a Bíblia diz que é de um reino. E é de um reino não terreno. É de um reino não físico. É de um reino não natural. É de um reino espiritual. E a Bíblia diz que este reino não é deste mundo. Então, se nós temos uma chave que é de um reino que não é deste mundo, então só tem uma forma de usar essa chave: saindo desse mundo. Saindo desse mundo. E quem trava uma batalha em um quarto de guerra não se apega ao natural, não se apega ao visual, não se apega ao tangível. E quem é espiritual está entendendo o que Deus já está falando nessa live. E você escolheu um bom dia, pastora, pelo Espírito, para nós desenvolvermos essa questão. É sexta-feira. E nesse horário, no candomblé, tem incorporação de orixá. Nesse horário, na Umbanda, tem incorporação de entidade. Nesse horário, na Quiumbanda, a linha esquerda, que são os espíritos inferiores que são trancados por Abaddon no abismo, trabalham de maneira oculta. É nesse horário que a feitiçaria, que as faixas vibratórias levantadas pela Wicca, que é a bruxaria em Paranapiacaba, no estado de São Paulo. É nesse horário que a magia negra, o alto voodoo africano começa a ser desenvolvido. Mas a Bíblia diz que nesse mesmo horário, os judeus se levantam para dar graças aos retos juízos e Deus trabalha. A Bíblia diz que nesse mesmo horário, Paulo e Silas, alamanto e derremanto, olha sália, oravam e cantavam. É nesse horário que eles oravam e cantavam. É nesse horário que eles oravam e cantavam. E de repente, houve um terremoto.
É madrugada de terremoto, o Espírito Santo está falando ao meu coração. É madrugada de cadeias se abrirem. É madrugada de correntes despedaçarem. É madrugada de Deus estourar grilhões, de Deus estourar algemas, de Deus estourar cadeias. Esta é a madrugada a qual Deus vai liberar a autoridade espiritual sobre todos que estão presentes nesta live, pastora. Posso entregar o que Deus colocou no meu coração? Pode entregar, pastor. Pode entregar. Deixa o Espírito Santo lhe usar totalmente. Pastora, a igreja brasileira precisa entender que há uma diferença entre autoridade e autorização. Tem gente que tem autorização, mas tem gente que tem autoridade. E qual é a diferença? A autorização é quando você tem uma permissão. A autoridade é quando você possui todo o poder. E é você que dá a autorização e a permissão. Então Deus não está liberando para a igreja conectada essa noite autorização. Deus não quer dar para o povo que está nessa live, pastora, uma permissão. Deus quer dar poder. Deus quer dar poder. Deus quer dar poder. E como ele consegue fazer isso? Através de Cristo. Se nós lermos o Velho Testamento, não tem batalha, pastora. No Velho Testamento não tem quarto de guerra. Se você lê Gênesis, se você lê Êxodo, se você lê o Velho Testamento, não tem guerra espiritual. Em nenhum momento você e eu iremos ver Elias travando um quarto de guerra. Eu e você não iremos contemplar Eliseu travando guerras e brigas com o demônio. Nós não iremos ver Noé expulsando o demônio. Nós não iremos ver Esther expulsando demônios. No Velho Testamento não tem combate espiritual. Porque no Velho Testamento não foi compreendido o império das trevas. Tanto é que o livro de Jó nos mostra claramente a atuação de Satanás agora, porque a Bíblia foi compilada. Mas até então, Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Foi o primeiro livro a ser escrito. Jó interpretava toda a ação contrária que estava ocorrendo na vida dele a Deus. Tanto é que Satanás era um nome que Jó atribuía a Deus. Por quê? Porque Satanás significa o que é contrário. Então ele entendia que o que estava acontecendo contrário a ele era Deus que estava fazendo. Até que um dia que Jó percebeu que tinha algo diferente no mundo espiritual, que tinha outro camarada na parada. Não era só Deus que estava se movendo no invisível. Jó começou a perceber que tinha uma outra força no mundo espiritual. E ele disse, peraí, isso aqui não é meu Deus, não. Peraí, isso aqui não é mover de Deus, não. E ele abriu a boca e disse, então que caia por terra o inimigo de Deus. Caia por terra o inimigo de Deus, porque tem alguém operando. Tem alguém operando. Mas ele ainda não tinha entendimento de quem estava operando, pastora. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E esse combate, essa guerra que nós teríamos a chance de travar em um quarto, foi declarado no livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, no capítulo de número 61, verso 1, quando Isaías diz que vai vir um remanescente, vai vir uma vara de Jessé, e ele será ungido para pregar boas novas aos mansos, restauração aos contritos de coração, liberdade aos cativos e pôr para fora quem está aprisionado. Quem está aprisionado. E isso acontece quando? Eu quero pregar para quem está conectado agora, pastora, a tríplice. Eu quero falar sobre a tríplice. Porque quando Deus une duas ou três pessoas no nome dele, uma zona de entrada para o mundo espiritual se abre imediatamente. Aonde estiver 2 ou 3, pastora, reunido no nome de Jesus, um portal se abre. Uma zona de entrada para o mundo espiritual ocorre. A tríplice precisava acontecer. E em que momento aconteceu? Quando Jesus entrou na fila para ser batizado por João Batista. A hora que Jesus entrou na fila para ser batizado por João Batista, a hora que ele entra nas águas, João Batista bate o olho e diz assim, não, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu posso te batizar? O batismo de João não era para quem tinha se arrependido.
O batismo de João era para quem queria se arrepender. E como é que Jesus queria se arrepender de pecados que ele não tinha cometido? Ele olha para João Batista e diz: me batiza, não questiona, só me batiza para que se cumpra a palavra. Que palavra é essa, pastora Nani? Ele se fez pecador. Eu acho um absurdo algumas pessoas dizer: eu não estou sentindo de me batizar. Batismo não é para sentir. Ah, mas eu não sinto que eu fiz tanta coisa errada. Se Jesus, que não tinha pecado, transgressão e iniquidade, aceitou o batismo, quem é essa pessoa que está nos assistindo para negar o batismo? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. O que Deus está querendo dizer? Batismo não é coisa para quem sente. Ah, eu senti. Batismo não é para quem acha, não é o momento, é o momento. Batismo é para quem crê. O maior sinal que a pessoa crê em Cristo, ela aceitar as águas do batismo. Eu me batizo para ser participante das bênçãos celestiais. Eu me batizo para ser revestido de Cristo, como está escrito em Gálatas 3:37. Eu me batizo para que os dons sejam liberados, como está escrito em Atos, capítulo de número 1, verso 8. Eu me batizo para alcançar uma identidade espiritual em Deus. E é quando eu passo a entender quem Deus é em mim. Isso é muito mais importante do que entender quem eu sou. Ou seja, quando Jesus entra nas águas para se batizar, ocorre a tríplice. O que é a tríplice? O Filho está na água. E a água, pastora, é um dos pontos de contato mais fortes que a Bíblia nos revela. A hora que ele entra na água, a Bíblia diz que desce sobre ele no formato de uma pomba, o quê? O Espírito Santo. A hora que desce o Espírito Santo, o céu se rasga e Deus brada: este aí é meu filho e eu me alegro. Este aí é meu filho. Na água tem as 3 pessoas divinas. As 3 pessoas, a hora que Jesus, o Espírito Santo e Deus se manifesta no Rio Jordão, uma zona de entrada para o mundo espiritual se abre. Uma porta no mundo invisível se abre. E Satanás entende que o combate começou. Ali, pastora, ali Jesus é preparado para o combate. É ali que ele recebe o quê? Toda a autoridade. Toda a autoridade para confrontar o adversário. Por quê? O Pai, o Filho e o Espírito. A hora que Satanás viu a tríplice no Rio Jordão, ele já imaginou, agora vai ter. Até então, Jesus não tinha enfrentado o diabo. Antes do batismo, Jesus não tinha enfrentado o império das trevas. Mas o batismo provoca a tríplice. A zona de entrada para o mundo espiritual acontece. O portal se abre e o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado. E a hora que ele chega no deserto, a Bíblia diz que ele já está em um jejum de 40 dias. Como ele estava em jejum há 40 dias, a Bíblia diz que ele começa a sentir fome. E a hora que ele sente fome, quem aparece? Satanás. Pastora, Satanás jamais vai aparecer enquanto ele não enxergar em mim e em você uma necessidade. Satanás só aparece quando ele enxerga em Jesus uma necessidade. E comer é uma necessidade espiritual ou física? Física. Às vezes a necessidade física atrapalha a nossa autoridade espiritual. Às vezes uma necessidade emocional nos rouba a autoridade espiritual. Às vezes uma necessidade profissional, material, financeira, social, psicológica arranca a nossa patente de autoridade espiritual. A hora que Jesus sentiu fome, Satanás chegou para ele e disse assim, tá com fome? Mas você não é o filho de Deus? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O que o diabo estava dizendo? Se você é filho de Deus, você não pode passar por necessidade. Supre ela. Transforma essa pedra em pão. O que Jesus quis dizer para Satanás? Eu sou filho de Deus e eu não preciso provar nada para você. Eu posso sim transformar essa pedra em pão. Mas onde está escrito que eu tenho que ter a minha necessidade suprida para ter autoridade contra você? Onde está escrito que a minha necessidade física tem que ser suprida para que eu possa colocar você no seu lugar? Está entendendo, pastora, que a autoridade espiritual não tem nada a ver com ter as necessidades supridas? Seja ela física, seja ela emocional, psicológica. Ter autoridade é entender, mesmo que as minhas necessidades não sejam supridas, caia por terra o inimigo de Deus. Mesmo que as minhas necessidades emocionais, sentimentais, profissionais,
familiar, social, não sejam supridas, caia por terra o inimigo de Deus. Tem pessoas, pastora Nani, que só se sente com autoridade espiritual se a conta está paga. Se o casamento está uma beleza, se o corpo está em dia. Escuta, a autoridade espiritual não tem nada a ver com ter necessidades supridas. Por quê? Porque não nos movemos por necessidades. Não nos movemos por necessidades. Aleluia. Nos movemos por uma autoridade que desenvolve através de um propósito. Quando a necessidade fala mais alto, o propósito começa a perder a voz. A autoridade espiritual começa a enfraquecer. Amanto e derrete candarábia. Só que o Senhor está esta madrugada falando com guerreiros espirituais aqui, dizendo: as suas necessidades não roubam a sua autoridade espiritual. As suas necessidades, mesmo que ainda não foram supridas, não roubam a sua autoridade espiritual. Eu posso muito bem ter necessidades e continuar batalhando e guerreando. Eu não preciso ter as minhas necessidades físicas supridas para pôr o inferno debaixo dos meus pés, para declarar a abertura de cativeiros, para declarar e pôr em soltura os aprisionados. O que Jesus faz? Jesus declara para Satanás: eu não tenho que provar nada para você. Se a minha necessidade for suprida, eu sou filho de Deus. Se a minha necessidade não for suprida, eu continuo sendo filho de Deus. Sabe por quê? Porque as situações que nos rodeiam, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, não diz nada ao nosso respeito. A autoridade espiritual não está atrelada à situação favorável ou desfavorável. A autoridade está atrelada ao que Deus disse. E o que Deus disse? E o que Deus disse? Que nós temos poder. Nós temos autoridade, nós temos ousadia para pegar em serpentes, pisar em escorpiões, beber veneno e não sofrer dano algum. Nós temos autoridade contra toda a força do inimigo. Quando eu digo toda, pastora Nani, não sobra nada, não sobra nada. Aleluia! A autoridade que está repousando sobre os guerreiros espirituais essa madrugada é sobre toda a força do inimigo. A Bíblia diz que o valente está na casa. Ele está agarrado aos bens e ele está bem armado. Escuta, esse valente é Satanás, Jesus disse. Jesus disse: olha, o valente está na casa, ele está bem armado e ele está segurando as bênçãos, mas vai entrar um mais valente. Vai entrar um mais valente. Vai entrar um mais valente. Ele vai desarmar o valente. E ele vai nos permitir resgatar tudo aquilo que estava preso. E Satanás não para. Leva Jesus a um alto monte e diz: está escrito no Salmo 91, pula daqui, porque os anjos vão te carregar. Tem crente, pastora Nani, que só acredita que ele tem autoridade se ele vê anjo. Não, tem crente que parece que está na igreja por causa de anjo. Tem crente que só acredita que a presença de Deus está num culto se o pastor ou o pregador disser que viu um anjo na porta, que viu um anjo na lateral. Escuta, Jesus teve a oportunidade de ser segurado por anjos. E ele disse para Satanás: eu não preciso ser carregado por anjos para provar para você que eu tenho autoridade. Eu não preciso ter anjos do meu lado me segurando enquanto eu tropeço para provar para você que eu tenho autoridade. Pastora, eu não preciso que bola de fogo acenda nessa live para provar que eu tenho autoridade. Você não precisa, pastora Nani, que a luz aí onde você está comece a piscar e a explodir para qualquer poder que não está centrado no caráter de Deus é feitiçaria. A autoridade espiritual que nós temos, ela está sendo desenvolvida, bola de fogo acendendo ou não, anjo descendo ou não. Sabe por quê? Porque está atrelado à identidade que nós encontramos em Deus. E Satanás não para. Satanás não para. Leva Jesus até o pináculo do templo e oferece para ele todas as glórias e todos os reinos. E diz para ele: se você me adorar, se você deixar eu ser o seu Deus, eu te dou o mundo. Pastora Nani, escuta. Você pode dar esse livro aqui para alguma amiga sua? Não pode, porque ele é meu. Eu posso dar esse seu blazer aí para alguma irmã aqui da igreja em Sorocaba? Não posso, não é meu. Cada um dá o que é seu. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por isso que ele ofereceu para Jesus. Meu Deus! Em que momento ele alcançou o mundo? Quando Adão e Eva perdeu a autoridade lá no Jardim do Éden. Lembra quando Deus deu autoridade para Adão e Eva, dizendo: vocês têm autoridade sobre a terra e sobre tudo que há nela? Vocês têm autoridade sobre a terra e sobre tudo que há nela? Mas o que eles fizeram? Eles deram ouvido a Satanás.
desrespeitar um princípio, um preceito. E a autoridade foi roubada deles. Mas Deus vai devolver para todos que estão nesta live. Deus vai devolver para todos que estão conectados neste quarto de guerra para tomar posse da sexta chave. O Senhor está dizendo, Satanás propôs que Jesus tivesse ele como Deus, em troca de todos os reinos, de toda a glória. Tem muita gente barganhando autoridade por fama. Meu Deus! Tem muita gente abrindo mão da vinha por conta de algo. Não foi o que Jezabel disse para Nabote? Se você me der essa vinha, se você me der essa vinha, eu te dou outra melhor. Espera um pouco, pastor Anani. Quem é Jezabel para dizer para Nabote o que é melhor para ele? Oh, meu Deus! Até quando os crentes vão permitir o diabo ditar o que é melhor para você? Eu sei o que é melhor para mim. E sabe o que é melhor para mim? Manter a minha vinha, manter a minha patente, manter a autoridade e manter a ousadia de Deus sobre a minha cabeça. Eu estou pregando, eu estou sentindo a presença muito forte de Deus. Porque você sabe, Deus não é lugar, Deus é ambiente. Deus não é lugar, Deus é ambiente. Deus não é lugar, Deus é ambiente. E cada um que está assistindo essa live já está se movendo em uma esfera de atuação profética. E quando eu me movo numa esfera de atuação profética, quem está do meu lado começa a experimentar o que eu estou experimentando. Quem está do meu lado começa a experimentar o que eu estou experimentando. Lembra Saul quando foi ungido a rei? Ao voltar embora, ele passa num rancho de profeta e os profetas estão profetizando. De repente, Saul começa a profetizar e eles perguntam, mas ele não é rei? A esfera dele não é de governo? Mas ele estava no meio dos profetas, então ele profetiza. Lembra quando José cai lá na masmorra, o padeiro e o copeiro começam a ter sonhos proféticos? Por quê? Porque entraram na esfera de José. Pastora Nani, as mulheres que entrarem na sua esfera vão começar a experimentar o que Deus está dando para você. As mulheres que pisarem na sua esfera vão começarem a ser ativadas na mesma unção que Deus derramou sobre você. Existe uma autoridade espiritual sobre a tua cabeça, pastora, e ela está sendo potencializada aqui essa noite. A Bíblia relata agora que Jesus vence a tentação. A hora que ele sai dali, o Espírito Santo leva ele aonde? Leva ele no cenáculo. Jesus senta e os anciões dizem assim, hoje a palavra está com o Nazareno, filho de José e Maria. Tinha uma cortina preta. Colocava a mão pela cortina e puxava um rolo. O rolo que pegasse era o que tinha que ler e explicar. Jesus pega o rolo do profeta Isaías, abre no capítulo 61 e ele começa a ler. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, restauração aos contritos, quebrantados, para pôr em liberdade os cativos e para a soltura dos aprisionados. Todo mundo fica com os olhos fitados nele, ele vai até a cadeira e senta. Todo mundo fica explicando, todo mundo fica esperando ele dar uma explicação. De repente ele se coloca de pé e diz, hoje se cumpriu essa palavra. Sou eu. Essa autoridade que Isaías profetizou está sobre mim. Sou eu que trago boas novas aos mansos. Sou eu que trago restauração aos contritos. Sou eu que vou virar cativeiro e vou trazer cativos libertos. Sou eu que vou abrir prisões e vou soltar quem está aprisionado. Mas em que momento Jesus foi até uma penitenciária e soltou os presos? Em que momento Jesus foi até uma cadeia e soltou os ladrões? Isaías 61 estava falando de algo espiritual. Cativeiros espirituais. Prisões espirituais. Lucas 13, aquela mulher estava aprisionada por um espírito maligno há 18 anos. Era esse tipo de prisão que Jesus estava falando. Era esse tipo de cativeiro que Jesus estava falando. E aí o que eu vejo em Mateus 10, Jesus chama os 12 e diz, sabe essa autoridade que Isaías profetizou que eu teria? Sabe essa autoridade que eu declarei que já está sobre mim em Lucas 4, Mateus 10. Esta autoridade eu estou liberando para vocês. Espírito Santo de Deus. Mas Jesus liberou a autoridade
sobre os 12, porque os 12 era muito próximo a ele. Não, 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 não. Em Lucas 10:17, ele chama 70. E ele diz para os 70, a mesma autoridade que eu liberei sobre os 12, eu estou liberando sobre vocês. Quando os 70 voltam de uma guerra espiritual, eles voltam alegres, porque os demônios tinham que se submeter. Os demônios tinham que se sujeitar. Aí que Jesus disse, para de se alegrar, porque demônio obedece. Para de se alegrar, porque vocês pisam em principados, potestades e hostes. Que a alegria de vocês seja porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe Aleluia. quando a autoridade de Deus potencializa na minha vida? Quando a maior alegria no meu coração está em ser salvo e não combater o inferno. Pastora Nani, tem gente que tem mais alegria de combater o inferno do que saber que vai morar no céu. Como pode algumas pessoas ter mais alegria em combater o inferno do que saber que o nome está escrito no livro da vida? A autoridade espiritual, ela potencializa na minha vida quando a maior alegria do meu coração é saber que eu vou morar no céu. É saber que o meu nome está escrito no livro da vida. E Jesus disse para eles, eu vi como um raio ele caindo do céu. E eu não estou me vangloriando disso. Jesus estava falando do combate que está escrito lá em Ezequiel 28, está falando do combate que está escrito lá em Apocalipse 12, ele está dizendo, se eu vi Satanás caindo do céu, e eu não estou assim empolgado que nem vocês, a autoridade espiritual não é empolgação, pastora. Tem pessoas que não têm autoridade, são empolgadas. Normalmente, quem é empolgado é ferido no campo de batalha. A autoridade espiritual é quando eu entendo princípios, é quando eu entendo preceitos, é quando eu entendo que a minha alegria não pode ser em derrotar demônios. A minha alegria tem que ser porque eu serei salvo. Porque no abrir e fechar de olhos, em Coríntios 15:51, eu passarei do corruptível para o incorruptível e vou morar na Nova Jerusalém. O Senhor está falando com os guerreiros espirituais aqui essa noite. Se prepara porque a autoridade está descendo. A autoridade está descendo. A autoridade está descendo. Agora um pai desesperado traz um filho e diz para Jesus, eu levei o meu filho para os seus discípulos orar. E os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios dele. Eu levei para os 12, eu levei para os 70. E ninguém teve autoridade para expulsar esses demônios. Eu te trago e eu te peço, liberta o meu filho. Jesus pergunta para ele, desde quando esse rapaz está possesso de demônios? O pai disse assim, ó, desde que ele era criança. Tem criança endemoniada, viu, pastora Nani? Oh, meu pai. Tem criança. O diabo não respeita a criança. Oh, ai, mas o meu filho é hiperativo, o meu filho é espuleta. Não, existe influência demoníaca e você vai usar da autoridade que está sobre a tua cabeça como mãe, como sacerdotisa na tua casa e você vai declarar que o teu filho é manso. Você vai declarar que o teu filho é uma bênção. Hoje não tem espaço para o demônio na tua casa. Hoje Aleluia. Não tem espaço para o demônio na boca do teu marido. Ah, mas o meu marido serve a Deus. Mas Pedro também servia e Satanás falou na boca dele. Hoje Deus vai te dar autoridade para calar Satanás na boca do teu marido, para calar Satanás na boca do teu filho, para calar Satanás na boca da tua filha. A partir de hoje o diabo não fala na tua casa. A partir de hoje o diabo não ciranda na tua casa. A partir de hoje o valente será amarrado, o valente será desarmado, o valente será derrotado, porque através da tua vida está entrando na tua casa o mais valente. Através da tua vida está entrando na tua empresa o mais valente. Através da tua vida está entrando na tua igreja o mais valente. Só você que acredita e é cheio do Espírito Santo começa a falar em mistério com Deus aí onde você está. Língua estranha eu não falo só quando eu sinto. Língua estranha eu falo quando eu guerreiro. Lamanco e derreste a candaraça. Rimanco e derrevidar a bandora. Solig remandabria. Jesus olha para ele e diz assim, ó, vai acontecer libertação. E ele diz para Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Jesus olha para os discípulos e diz, é uma casta. Meu Deus. Aqui se trata de uma casta. E casta significa demônios específicos.
E se a autoridade espiritual não for potencializada, demônios específicos agem durante anos na vida de um crente. Lembra a mulher possessa por um espírito de enfermidade lá em Lucas 13? 18 anos aquela mulher sofria, aprisionada por espíritos. A autoridade espiritual, ela só se potencializa na vida de alguém que decide crer. Oh, meu Deus! E Jesus disse, essa fé, essa credulidade vem através de uma vida de jejum e oração. E aí eu faço uma pergunta para quem está conectado. Quais são os dias da semana que você que é intercessor, você que é da libertação, você que é da batalha espiritual, quais são os dias na semana que você jejua? O Espírito Santo de Deus. Eu não me conformo quem é intercessor e não ter uma grade de jejum na semana. Eu atendi uma pessoa há um tempo atrás, pastora Nani, e essa pessoa perguntou, o que eu faço para ter autoridade espiritual e ousadia no mundo invisível? Me passa alguma coisa, pastor? Eu disse assim, ó, você vai aumentar o seu período de oração por dia. Se você orava 15, você vai orar meia hora. Se você orava meia hora, você vai orar 60 minutos. A pessoa anotou. E o que mais? Eu falei, você vai aumentar o seu período de leitura bíblica. Se você lia a Bíblia 20 minutos, você vai ler 40. Se você lia 40, você vai ler 80 minutos. E o que mais? Você vai separar um dia na semana para jejuar. E eu faço essa campanha até quando? Eu falei, não é campanha, é vida cristã, é ter Jesus voltar. Como é que uma pessoa que não aumenta o período de oração diário, como é que uma pessoa que não aumenta o período de meditação na palavra no dia, como é que uma pessoa não reserva pelo menos um dia na semana para jejuar, diz que é cristão? Não, eu desconheço. A autoridade espiritual, ela vem através de um relacionamento intransferível, pessoal, individual, profundo com Deus. A autoridade espiritual você não compra na farmácia. A autoridade espiritual você não compra no mercado. Ela vem através de um relacionamento profundo com Deus. E o Senhor disse para os discípulos, jejuem e ore. Jejuem e ore, para que vocês alcancem a autoridade potencializada contra o adversário. Mas, pastora, o tema dessa live é autoridade e ousadia, né? É a chave, é a chave. É a chave. A chave é a autoridade e ousadia. E eu falei um pouco sobre a autoridade, pastora. E eu vou encerrar nos próximos minutos falando sobre ousadia. Ousadia não é sinônimo de coragem. Não, 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 não. Coragem é quando Deus te dá a capacidade de vencer o medo. E sabe como a coragem se manifesta? Através de um raciocínio rápido de análise dos riscos. Eu vou dar um exemplo, pastora. Você coloca uma criança em cima de uma bicicleta e tira a rodinha da bicicleta. E diz para a criança, anda. Antes da criança andar, ela vai calcular o risco que ela tem de estar andando na bicicleta sem rodinha. Ela calculou o risco, é coragem. Porque a criança pensou, tá sem rodinha e eu posso cair. Mas mesmo ela calculando o risco de que ela pode cair, ela vai. O que é isso? Coragem. E ousadia, pastora? Ousadia é quando eu nem calculo o risco. Eu vou. Oh, meu Pai, Espírito Santo. Ousadia, pastora, é quando você não precisa calcular se vai ou não dar certo. Você se atreve. Sabe que Deus está levantando nessa live? Mulheres espiritualmente atrevidas. Espírito Santo. Homens espiritualmente atrevidos. Ele não precisa de um projeto que calcula o risco se vai ou não dar certo. Ele se atreve na fé. Ela é atrevida na fé. Ela é ousada na palavra. Ele é ousado na consagração. Ele é ousado em camadas de governo.
Deus está levantando pessoas com autorização? Não. Com permissão? Não. Deus está levantando pessoas com autoridade, com poder. Com poder. Autoridade não é permissão, é poder. Autoridade não é permissão, é poder. Permissão é autorização. Deus não está dando autorização para o povo dessa live, não. Deus está dando poder. É autoridade. E o Senhor está dizendo, chega. Até o dia de hoje você operou na coragem. Até o dia de hoje você calculou o risco. Chega. Agora você vai se atrever na fé. Agora você vai ser atrevida espiritualmente. Agora sem calcular nada você vai. Agora sem calcular nada você avança. Agora sem calcular nada você marcha. Deus está devolvendo a marcha da igreja. Deus está devolvendo a marcha do povo dele. Está voltando a marcha. Está voltando a marcha. Está voltando a marcha. Está voltando a marcha. Deus está falando com guerreiros espirituais. Estou devolvendo a marcha. Estou devolvendo a marcha com autoridade espiritual. Não é permissão, é poder. Não é permissão, é poder. Estou devolvendo não coragem, ousadia. Chega de calcular para levantar de manhã. Chega de calcular para ir lá e fazer o teste. Não. Enfia a cara que Deus vai dar vitória. Pode se atrever, porque Deus vai mudar a história. Hoje, a pessoa espera uma revelação para tomar uma atitude, pastora. Isso é coragem. A pessoa espera uma pregação para tomar uma atitude. Isso é coragem. O que é ousadia? É quando eu não preciso de ninguém dizendo para mim que vai dar certo. Eu vou lá porque eu já acredito que já deu certo. O que é ousadia? É quando eu não espero um sinal, uma luz apagar, uma lã encharcar lá no terreno. Não. Eu me levanto e digo, eu vou porque já deu certo. Mas você tem alguma base para dizer por que vai dar? Não. Eu sou ousado, eu vou me atrever na fé. Nós não chegamos até aqui, pastora, para ficar esperando respaldo e parâmetros humanos para continuar se atrevendo. O Senhor manda eu te dizer, cadê a geração dos Gideões? Cadê a geração dos Gideões? Cadê os atrevidos na fé? Cadê as ousadas na fé? Deus está dizendo, estou arrancando a autorização, estou te dando autoridade, estou tirando a coragem, estou dando ousadia. Até o dia de hoje você se moveu em coragem. Chega, ousadia. Até o dia de hoje você se moveu com autorização. Chega, autoridade. Devolve a autorização, porque Deus está dando autoridade. Devolve a coragem, porque Deus está dando ousadia. Essas são as chaves. Recebe. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Nasce, réplica, cante, forme, rich, manto, deres, tamadara, bodarauia. Conheço eu um filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar. Ele é valente. Ele é animado. Ele é simpático. Ele é sisudo em palavras. Ele é ousado. E Deus é com ele. Eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Ele sabe tocar. Ele é ousado. Ele é animado. Ele é simpático. Ele é de guerra. E Deus é com ele. Aleluia! E Deus é com ele. Enquanto Davi tocava, Saul jogava a lança nele para tentar matar ele. Ele tocando, pastor, ele só fazia assim, ó. E os demônios se afastavam de Saul, porque enxergava em Davi autoridade e ousadia. Até o dia de hoje você se moveu na terra com autorização. Chega. Deus manda eu te dizer, devolve a autorização porque eu vou te dar autoridade. Aleluia, Jesus. Você só tinha permissão, agora você vai ter poder. Aleluia, Senhor. Aleluia. Devolve a coragem. Devolve a coragem, porque até o dia de hoje você precisava de uma palavra, de uma revelação, de uma profecia, de um sinal para pegar a pedra e derrubar o gigante. Agora não. Agora sem parâmetro, sem profecia, sem revelação, sem sinal você vai. Sabe quando a gente fica esperando um sinal para ir, pastora? A gente fica esperando um amigo dizer, olha, vai porque vai dar certo para a gente ir. Isso é coragem. É quando você espera um cálculo, você espera a pesquisa. Ousadia é quando ninguém precisa me dizer nada. Eu levanto e vou. Atrevidos na fé. Ousadas no mundo espiritual. Pastora, essa é as chaves que Deus nos ordena entregar para esse povo hoje. Pastor André, eu sinto que nessa madrugada
Deus está levantando pessoas em que o inimigo cegou com engano, dizendo que não tinha autoridade. As palavras de níveis, quem é você? Quem você pensa que é? E o inimigo ganhou espaço dentro da casa. E o inimigo ganhou espaço dentro do casamento. E o inimigo ganhou espaço dentro da empresa. E o inimigo foi tomando espaço. Sabe quando o inimigo vai acuando, colocando no canto e calando a voz profética? A marcha dentro de casa, a palavra de autoridade expulsando o espírito da morte, expulsando o vulto. Tem pessoas que viam, pessoas que sentiam arrepios, pessoas que presenciavam momentos dentro de casa e começaram a achar normal e até ter medo. E o Senhor ministra ao meu coração, e eu quero pedir ao Senhor, pastor André, que ore. Porque mães, nessa madrugada, vão se levantar com autoridade para dar ordem a demônios largar seus filhos. Mulheres e homens vão se levantar com autoridade para dizer para Dalilas e Jezabel, para a mulher estranha, largar, tirar a mão, para o espírito de encantamento bater em retirada. Tem homens aqui que vão se levantar na autoridade do Senhor, revestido de autoridade, para declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tem pessoas que vão se levantar com autoridade dentro de casa para declarar que não vai haver morte, que não vai haver falência. Essa voz profética que está engasgada, eu sinto isso no espírito, essa voz profética que está engasgada, que precisa ecoar nesta madrugada. Pessoas que o inimigo calou. E quando calou, a voz profética foram secando, mas nessa madrugada, através dessa oração e dessa palavra liberada pela sua vida, pastor André, nós vamos receber, pessoas vão ser restituídas da autoridade, pessoas vão romper com medo, pessoas vão romper aqui com a incredulidade de estar batendo boca com demônios, de estar batendo boca com o inimigo. Mas eu creio, em nome de Jesus, que essa é uma sexta-feira forte, que a visão espiritual vai ser aberta. A visão espiritual vai ser aberta. É muito sério o que está acontecendo. Eu queria pedir, pastor André, que o senhor orasse agora nesse momento. Porque muitas situações aqui serão transformadas, porque pessoas aqui se levantarão para assumir o seu propósito, para assumir posicionamento, para tomar a rédea da responsabilidade do seu chamado dentro da sua casa, ministério, vida com Deus. É muito sério o que está acontecendo aqui. O inimigo ganhou espaço. Mas hoje ele vai bater em retirada, porque o despertamento espiritual chegou. O diabo, pastora, o diabo tentou roubar a autoridade de Jesus, fazendo ele duvidar de quem ele era por conta de uma necessidade. É o que a pastora está dizendo. Às vezes por conta de uma fraqueza nossa, por conta de uma fragilidade, por conta de uma fome, por conta de uma necessidade emocional, psicológica, por conta de uma necessidade física. O inimigo tenta roubar a nossa autoridade simplesmente tentando fazer a gente duvidar de quem a gente é. Mas Deus havia autenticado a identidade de Jesus no batismo. E Deus autenticou a nossa identidade, pastora Nani, na cruz. Então, independente da fragilidade, da vulnerabilidade, da fraqueza, do espinho na carne dessa pessoa, ela não pode permitir o inferno fazer ela duvidar de quem ela é em Cristo. Fazer o inferno duvidar de quem ele é em Cristo. Até quando você vai duvidar de quem você é em Cristo por conta de uma necessidade sua? Você não se move por necessidade, você se move por um propósito. Deus te deu uma visão e a natureza da visão define o sucesso da missão. Deus te deu uma visão e ele patrocina não você, mas a sua visão. Hoje o império das trevas vai ser enfraquecido na casa dessa mulher. Hoje as obras do diabo vai ser desfeitas no filho desse irmão.
Hoje o diabo perde a voz na sala dessa casa. Aleluia. Hoje o diabo perde a voz na empresa deste homem. Hoje o diabo perde a autorização, porque a autoridade ele não tem, pastora. Hoje ele perde a autorização que ele tinha para falar na boca da filha dessa irmã, para falar na boca do filho dessa irmã, para falar na boca do marido desta mulher, para falar na boca da mulher desse homem. Hoje o inferno ele tem poucos minutos para arrumar a bagagem dele e bater em retirada. Em nome porque de Jesus. o inferno será desarmado através da autoridade, não da autorização, da autoridade e da ousadia e não da coragem. Autoridade e ousadia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amante de Reste Candarábia, estamos colocando diante de Ti esta madrugada todas as nossas necessidades. Sabe por quê, Senhor? Porque servimos um Deus que, segundo as tuas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em glória. Se as nossas necessidades é um problema do Senhor, a partir de hoje nós não iremos nos preocupar. A partir de hoje nós iremos se mover com excelência no propósito, na autoridade e na ousadia, tendo a plena consciência que das nossas necessidades o céu está cuidando. O reino de Deus está cuidando. Então, a partir de agora, eu peço que o Senhor venha enfraquecer o inferno na casa desta mulher. Venha enfraquecer o inferno na casa deste homem. A partir de hoje, Pai, começa a calar a voz do inimigo na boca da filha dela. Começa a calar a voz do inferno na boca do filho dele. Começa a calar a voz do inferno na boca do marido dela. Na boca da esposa dele. Pai, enfraquece as obras do diabo dentro desta sala, dentro deste quarto. Começa a passar, ó Pai, dentro dessa casa e começa a esfregar o teu sangue no maior ao menor objeto. Começa a esfregar o teu sangue nos umbrais da porta, da janela. Começa, Pai amado, a esfregar o teu sangue no chão desta casa. Todos os demônios territoriais, todos os espíritos familiares, todos os espíritos residenciais, percam as forças agora. Pai, começa a envolver essa casa no teu poder. Que um combate espiritual se inicie nessa casa agora. Que um combate espiritual se inicie nesse apartamento agora. Pai, a torneira que abria sozinho, os eletrodomésticos que queimava do nada, a planta que murcha, Pai amado, as frutas e verduras que apodrece em 12, 24 horas, a umidade na parede, o problema no encanamento e na eletricidade, os vultos que aparecem na madrugada, as portas que se batem, toda obra contrária seja desfeita agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, começa a limpar essa casa. Se tem alguma coisa ilícita dentro dessa casa, quebra, Pai. Varre, faz alguém dar, queima, mas não permite o adversário ter um ponto de contato com essa família através de um objeto manipulado espiritualmente. Eu quero determinar o corte de conexão, a quebra de vínculo, a queima de ponto de contato, o fechamento de portal e o teu sangue sendo derramado nessa casa. Devolve a marcha dessa guerreira, devolve a marcha desse guerreiro, devolve a marcha, Pai, desse intercessor, devolve a marcha desse agente de cura, devolve a marcha desse libertador, devolve a marcha que o Senhor tem para mim, devolve a marcha, Pai, para a pastora Nani, nos levanta nessas duas chaves, autoridade e ousadia, aonde tiver um crente cheio do Espírito Santo agora, visita ele, Pai, visita ele, põe ela para marchar, põe ela para falar em língua estranha, põe ele para cantar, agora para bater palma, põe ele, ó Pai, para liberar palavras de ordem profética, aonde estiver agora, Pai, aonde estiver agora um crente batizado com o Espírito Santo, fala na boca dela agora, fala na boca dele agora, Senhor, começa a enviar miríades e miríades de anjos nesta casa, nesse apartamento, nessa empresa, e traz a tua glória, traz, ó Pai amado, a tua unção, traz o teu poder e a tua ousadia sobre cada um agora, para a glória de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e todos os guerreiros espirituais aí no teu lugar, diga amém. Amém, amém, amém. Pastor, amém. Essa oração mexeu com o mundo espiritual. Espírito Santo, eu creio. 12 horas. As coisas vão começar a pipocar, pastora. Aquilo que estava acorrentado e amarrado por anos. Processos judiciais. Documentação que estava lá embaixo. Deus puxando e colocando em cima. Lá foram lhe dar a baixa, a providência, o socorro, o escândalo
escape, Deus está liberando. Eu vejo Deus trazendo cura, Deus trazendo remédio para a Gileade. Eu vejo bálsamo escorrendo dentro de casas. Eu vejo o demônio tendo que sair do encanamento, tendo que sair da parte elétrica, coisa queimando na casa do povo, pastora. Infiltração, encanamento, descarga, torneira, uma casa disfuncional, Deus disse para mim, por conta de demônios. Pessoas vão começar a dizer, pastora, bolor que aparecia no quarto da noite pro dia, barulhos no sótão que a pessoa não conseguia dizer de onde... Deus está enfraquecendo o império das trevas. O Senhor manda eu dizer para todos que estão nessa live, a partir de hoje, na tua casa, o diabo não fala mais. Em nome de Jesus, pastora, eu recebo essa palavra. Aí perto de você tem algum calçado? Vê se tem algum calçado. Pega o calçado aí, pastora, que a gente vai botar profético nessa live. Aqui, ó. Ô, glória! O povo vai tirar um print, vai postar e vai dizer, Deus devolveu a marcha da igreja. Olha lá. Deus devolveu a marcha da igreja. Oh, Deus glória! devolveu a marcha dos guerreiros espirituais, dos agentes de cura, dos libertadores e intercessores que alcançam camadas de governo e por uma zona de entrada no mundo espiritual recebem ferramentas, não carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, sofisma e fissuras na alma. É hoje que Deus derrota principados, potestades, hostes e regiões malignas. Demônios territoriais estão sendo enfraquecidos agora. Eu vejo Deus dando vitória para uma galera da cidade de São Paulo. Olha lá, Forg. Deus visitando a Zona Sul e a Zona Oeste. Meu Deus! São tesouros escondidos que estão sendo liberados. Olha lá, a pose para selfie, pastora. Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus devolvendo a marcha. Eu creio, Jesus. Eu creio. Pastora. Aleluia. Muito obrigado mais uma vez. Posse. Eu também, pastora. Posse. Eu tomo posse. Eu me lanço no espiritual. Eu me lanço no espiritual. Eu me jogo no espiritual. Pastor André, eu estava esses dias com uma grande mulher de Deus, chamada pastora Glenda, esposa do pastor Jorge Linhares. E ela disse assim para mim, uma mulher dotada de uma sabedoria do céu. E uma mulher que se lança no sobrenatural. E ela disse, eu guerrei pelos meus filhos. Deus mandou eu colocar pano de saco, eu coloquei. Deus mandou eu rodear a casa, eu rodeei. Eu fui chamada de louca, mas os meus filhos todos estão no altar do Senhor. Eu ouvi aquela mulher dizendo isso. Lembrei da minha mãe, lembrei do meu pai. E eu disse, Senhor, eu quero me lançar no teu sobrenatural. Eu não quero ficar retida, questionando ou perguntando. Eu quero me lançar no sobrenatural. E eu sei que essa madrugada é uma madrugada profética. E é uma madrugada de se lançar no espiritual. E eu sei que pessoas aqui estão sentindo o calor do Espírito. Sim. Tem pessoas aqui que estão sentindo o poder do Espírito Santo no seu corpo, na sua casa. Tem pessoas que vão dormir como há muito tempo não dormiam. Eu creio. Tem pessoas aqui já dando testemunho, dizendo que havia muito vazamento do nada. Do nada. Tem pessoas aqui já dizendo ao despertamento, já se levantando para repreender. Dentro da minha casa, não. Meu guerreiro de oração, você que está aqui, guerreiro e guerreira, nós somos levantados pelo Senhor. A voz que ecoa dos nossos lábios sai do trono de Deus. Nós temos autoridade dada por Ele, no nome de Jesus. Pastor André, muito obrigada. Muito obrigado, mais pastora. uma vez, a minha casa... Ela respeita a unção de Deus sobre a sua vida, o seu ministério profético, a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Muito obrigado por hoje. Tinha que ser nesse dia. E Deus é tão tremendo que não entregou só uma, mas entregou 2 chaves hoje. E eu tomo posse em nome de Jesus. Para quem não sabe, essa live vai ficar salva. Vou marcar o pastor André aqui para que outras pessoas, por favor. Pastor André começou dizendo que nós devemos compartilhar com outras pessoas. Por favor, ainda hoje,
Compartilhe essa live, mande essa live para todos os teus contatos e deixe que o Espírito Santo faça parte dele. Mais uma vez, pastora, muito obrigada. Muito obrigado, pastora Nani. Deus te Deus te abençoe. abençoe. E ó, a gente tem que marcar para falar sobre as 7 dimensões do Espírito. Já me cobraram sobre isso e Sério? vai ser na segunda edição agora do Quarto de Guerra. A gente nós vai vamos esperar estar no marcando. Senhor. Obrigado, pastora. Um ótimo final de semana para você e para o pastor Jabes. Sucesso. Hoje Deus devolveu a marcha dos guerreiros espirituais. Aleluia. Autoridade e poder. Não é autorização e nem coragem. É autoridade e ousadia. E ousadia. Aleluia. Deus abençoe, obrigado, pastora. pastor André. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente. Aleluia. Que unção, minha gente. Que poder. Que autoridade. Que ousadia. Que ousadia. Essa live vai ficar salva. Você que está aqui, você é guerreiro. Até essa hora, você aqui dizendo, eu não abro mão do que Deus tem para mim. Eu não abro mão. Eu sei em quem tenho crido e é poderoso. Você que chegou aqui pela primeira vez, você está recebendo a 6ª chave. Olha que lindo. Autoridade e ousadia. Já estão nas tuas mãos. Você já está revestido de autoridade e de ousadia. Você que não recebeu as outras chaves, estão no meu canal do YouTube, Nani e Jabes Alencar. Vá lá e receba as outras chaves. O nosso quarto de guerra, ele vai de domingo a sexta-feira, que é hoje. Amanhã é o nosso respira. Muita gente me pergunta, pastora Nani, o que é o respira? O respira é o fôlego. É como o Senhor que descansou. É o nosso descanso. Você vai cuidar da sua família, você vai ser renovado, você vai descansar amanhã no sábado. Isso quer dizer que amanhã sábado não tem a chave. A 7ª chave vai ser entregue no domingo. Por domingo nós voltamos. Todos entenderam? Todos entenderam? Nosso quarto de guerra é de domingo a sexta-feira. Então hoje foi a 6ª chave. Domingo, nós voltamos com a 7ª chave. Prepara o teu coração, porque você vai receber tudo que Deus tem para você. Você não vai perder nenhuma chave. Você não vai mais perder nada. O tempo de perdas na tua vida já acabou. Você entendeu? O tempo de perdas na tua vida já acabou. Vou repetir. O tempo de perdas na tua vida já acabou. Acabou, terminou. Então você fica conectado domingo a sexta-feira, quarto de guerra. Hoje, a 6ª chave, autoridade e ousadia. Já estão com você sobre a tua casa. Amanhã, nosso respira. Amanhã, nosso dia de descansar. E domingo nós voltamos com o nosso quarto de guerra, à meia-noite, com a 7ª chave. A 7ª chave. Voltando a dizer, você que perdeu alguma chave, não perca, porque as perdas acabaram. Vai no meu canal do YouTube, que todas as chaves estão lá. Vou salvar essa aqui e ela vai para o canal do YouTube amanhã. Amém, gente linda? Ao meio-dia amanhã, o meu pai tem estudo da palavra, apóstolo Ayrton, no Instagram da minha mãe, AP Auxiliadora. AP Auxiliadora. Ao meio-dia amanhã, estudo da palavra, uma série de lives do estudo. Você que ama a palavra de Deus, como o pastor André falou, uma vida de leitura da palavra, uma vida de estudo da palavra. Então você que ama, que você que precisa de ajuda para ler a palavra de Deus, ao meio-dia com o meu pai. No domingo estamos de volta no quarto de guerra. Pastor Jabes tem o culto às 15 horas, às 3 horas da tarde no Instagram dele e às 23 horas live com o pastor Jabes Alencar. @Jabes Alencar R. Amém, gente linda? Que noite, madrugada extraordinária. E na segunda-feira tem de volta o quê? Caminhando com as amigas. Gente linda, povo abençoado, família do quarto de guerra.
Deus é conosco. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, por cada intercessor que está aqui, por cada um de vocês que tem me mandado mensagens, que tem pedido, Nani, vem ser minha parceira de oração, cada um de vocês que tem confiado, aberto o coração. Quantas pessoas dizem para mim assim: pastora Nani, você é a minha pastora, pastora Nani, você é a minha amiga, em que eu conto os meus segredos, em que eu abro o meu coração para você. Eu quero louvar a Deus pela tua vida. Obrigada pela confiança, obrigado pelo amor. Obrigada a você que se sente minha ovelha. Obrigada a você que me tem como sua pastora. Eu quero louvar a Deus pelo seu amor e o seu carinho. Que Deus te abençoe. Que você durma em paz, revestido dessa autoridade, dessa ousadia. A marcha voltou aos nossos pés e é marcha de autoridade. É isso. Quero cumprimentar mais uma vez todo mundo de Angola, todo mundo de Moçambique, pessoal da Europa, da Itália, tem gente aqui de Portugal, tem uma irmã aqui da Espanha, 4 horas da manhã, e ela está aqui, a Solange da Itália, muitas pessoas, Bélgica, Venezuela e o nosso Brasil, a Sheila do Canadá, de Dallas, dos Estados Unidos. Nós temos tantas pessoas aqui no quarto de guerra. Seja bem-vindo. Você no nosso Brasil de ponta a ponta. É tempo de viver uma vida de oração. Conte conosco. Conte comigo. Com essa amiga aqui. Com essa intercessora. Juntos, nós somos mais fortes. Juntos, nós vamos mais longe. Que o amor de Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que o Senhor te cubra nessa madrugada. Te dê uma noite de paz, de refrigério. Que quando você acordar amanhã... Lembra que o pastor André disse 12 horas. 12 horas e o que estava travado vai ser liberado. Oh, glória a Deus. Missionária Dalva, o Senhor é contigo. Deus vai fazer grandes coisas na vida do John. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Betinha, Rita, Inesila, Érica, pastora Márcia, Deus é contigo. Rita de Cristo, Marcinha, Gabriel, Sara, cada um de vocês. Jefferson, ontem eu orei por você. Deus é contigo e Deus vai te honrar aí em Manaus. Oh, Catiúcia, o Senhor é contigo. Luiz Francisco, Deus é contigo. O Senhor é contigo com a tua vida, Luara. Oh, Deus Todo-Poderoso, grande é o nosso Deus. Aleluia, Valquíria. Muito obrigada. Gente linda, durmam com Deus. Uma noite de paz e eu te vejo. E eu te vejo. Foi o ato profético do sapato, hein? Hein, Verusca? Tem tudo a ver. Eu te vejo amanhã. Não deixa nada te roubar. Preste atenção nisso. Não deixe nada te roubar. Comprometidos 100%. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Você não vai desanimar. Você não vai parar. Mas você vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você, em nome de Jesus. E você que apareceu aqui, você que entrou nessa live pela primeira vez, foi o próprio Deus que te trouxe aqui para renovar a unção de autoridade sobre a tua vida. Gorete, recebe, abre a tua boca e profetiza sobre a vida do Ivan. Abre a tua boca e profetiza. Vai, Solange, na bênção do Senhor. Vai, o Senhor é contigo. Ô, gente, que unção maravilhosa que está aqui. Deus abençoe vocês poderosamente. Recebam todo o nosso amor, todo o nosso carinho. E juntos nós somos mais fortes. Fabrícia, o Senhor é contigo. Silvânia, Jennifer, princesinha, Nesila, Lu, Jerusa, Tami, juntos, Alessandra. E domingo, de volta aqui, Adriana, em nome de Jesus. À meia-noite, compartilhe essa live ainda hoje com quem você ama. Não retenha. Maior quantidade, Martinha, maior quantidade de pessoas, compartilhe essa live. Amém, gente? Um beijo no coração. Fique com Jesus. Dorme. Amanhã o nosso respira. E eu te vejo domingo aqui no nosso quarto de guerra. Um beijo, gente. Fica com Jesus. Amo vocês. Deus abençoe. A vitória é nossa, em nome de Jesus.